Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que está ligado conosco, você que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, ter a oportunidade de falar hoje com você, partilhar a vida. Sempre gosto de dizer que o programa Direção Espiritual é uma oportunidade de partilha de vida. Nenhuma direção espiritual é possível se a vida não é partilhada, para que a partir dessa partilha a gente descubra o que pode ser orientado. Eu não tenho nenhuma pretensão de querer dirigir a sua vida. Não. O diretor espiritual é aquele que se coloca como instrumental, como uma ponte entre Deus e o orientado. Não é verdade? Quando eu assumo o compromisso de ser padre para você aqui hoje e permitir que Deus passe pelo meu coração, pela minha palavra, pelo meu caráter, pelo meu jeito de ser, e possa visitar a sua vida. Todos nós precisamos dessa direção. Todos nós, de vez em quando, precisamos refletir a nossa vida, pensar naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que Deus quer que a gente viva. Nem sempre a vida que nós estamos vivendo é a vida que realmente Deus quer para nós. Quantas vezes a gente reconhece isso? Em muitos momentos da nossa história, eu na minha vida, você na sua vida, você descobre que existe uma inadequação entre aquilo que Deus quer para você e aquilo que você está vivendo. Eu lembro que essa foi a primeira lição sobre direção espiritual que eu tive no seminário, porque eu só escutei falar do termo direção espiritual, dessa expressão tão preciosa para a igreja. Foi dentro do seminário, quando o padre Maurício nos disse: aqui, cada um precisa ter um diretor espiritual. Ah, meu Deus do céu, o que será isso, né? E aí nos explicou que o diretor espiritual seria aquele padre, no nosso caso lá, aquele religioso, que teria um encontro regular conosco, e nós iríamos partilhar as nossas dificuldades, as nossas lutas, para que ele, orientado pela própria missão que tem, de ser o padre, o religioso, ele é um natural orientador, né? Porque nós vivemos para isso. Nós iríamos receber então daquele diretor espiritual algumas diretrizes, algumas regras que iriam nos ajudar, alguns conselhos, poderíamos dizer assim, que iriam nos ajudar a encaminhar melhor as nossas lutas, para a gente poder lutar do jeito certo, né? Interessante isso, né? Não basta lutar, tem que lutar do jeito certo, porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida, justamente porque nós estamos lutando errado. Nós estamos fazendo um movimento contrário do que a gente deveria fazer para alcançar aquele tal resultado que a gente tanto espera. É igual estudar errado. Todo mundo já deve ter escutado falar isso, né? Que não basta estudar, tem que estudar do jeito certo. Nós temos regras, né? Se você, eu me recordo direitinho quando fiz o curso de psicologia dentro da filosofia, psicologia da educação, lá nós aprendíamos que para um aluno prestar atenção numa aula, essa aula não pode passar de 45 minutos. E que depois de 45 minutos a gente precisa pelo menos de 5 minutos de intervalo para que o cérebro possa fazer aquele processamento, não é? Para que depois você tenha condições de seguir com seu estudo, ou com sua leitura, com a sua concentração, para que ela tenha mais qualidade. Às vezes a gente estuda errado, às vezes a gente pega um livro, pega um tema que a gente precisa preparar para o outro dia, ou para a aula, a gente fica lá 3, 4 horas seguidas, e você não está percebendo que já não está rendendo o que poderia render, por causa do cansaço cerebral. Agora, se você obedece à regra, dá 45 minutos, no máximo 50, você sai para tomar uma água e imediatamente volta, né? Também não pode fazer os 5 minutos durar 15, 30, senão você perde o ritmo. Mas naqueles 5 minutos você sai, tem até possibilidade de continuar pensando sobre aquilo que você estava lendo, mas você quebra aquele momento ali, sisudo, fechado, de estar sentado, preso naquele livro. Aí você vai, toma uma água, volta, e sem perceber, você está se favorecendo na melhor apreensão do que você está estudando. A vida é a mesma coisa, minha gente.
As regras simples do estudo podem valer para nós também. Se a gente não tem, vez em quando, se a gente não se coloca, vez em quando, nessa disciplina de olhar para a nossa vida e de lutar certo, determinar quais são os passos que nós precisamos dar para a gente alcançar os resultados, a gente corre o risco de perder a oportunidade do crescimento. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Você já me escutou falar várias vezes disso, mas um momento crucial na minha vida foi quando eu adotei a disciplina física. Estava vivendo em Belo Horizonte, com muito estresse, fazendo mestrado, e eu estava ficando doente com muita facilidade. Não tinha qualidade de vida. Estudava demais, viajava muito, naquela época eu já tinha uma vida muito corrida. E aí o médico me chamou e falou assim: olha, padre, o senhor tem duas opções. Ou o senhor vai colocar disciplina na sua vida para poder viver um pouco mais e um pouco melhor, ou o senhor vai morrer muito cedo. Porque o corpo precisa de atividade, o corpo precisa de repouso, o corpo precisa que as regras dele sejam acatadas. Você não pode desconsiderar as regras do seu corpo. E é por isso que eu sou sempre adepto de uma espiritualidade integrada, que fale, que mostre o valor da saúde física. A gente sabe que de acordo com a alimentação que nós fazemos, nós podemos desenvolver uma série de doenças. Por que a gente não muda muitas vezes a nossa alimentação? Por que a gente não se trata com um pouco mais de respeito? Porque a gente não sabe e a gente não quer viver a disciplina e a restrição. Se eu pudesse, minha gente, eu tomaria um sorvete todo dia. Eu gosto. Se eu pudesse, eu comeria doce todos os dias. Eu gosto. Eu tenho apetite para comer doce toda hora, todo dia. Se eu pudesse, eu comeria uma caixa de chocolates todos os dias. Agora, eu tenho que pensar que esse meu desejo precisa de controle. Porque se eu não sou capaz de pensar na saúde do meu corpo e concretamente renunciar àquele bendito chocolate, ou comê-lo com moderação, ou apreciar a alimentação de maneira saudável e com moderação, eu corro o risco de prejudicar para o resto da minha vida essa saúde que Deus me deu. É assim. É igual o vírus que toma conta de um organismo que até então era saudável. Não é verdade? De repente você tinha uma saúde de ferro, foi contaminado pelo vírus HIV, por exemplo, que vem, fragiliza totalmente o sistema imunológico de uma pessoa e ela nunca mais será a mesma por causa de um deslize, por causa de um momento em que ela não soube viver a restrição, não soube colocar disciplina na sua vida sexual. A igreja não é contra a vida sexual. Não, e as regras que a igreja ensina estão diretamente ligadas justamente ao exercício da disciplina. Ah, mas a igreja é moralista, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Desculpe-me, eu não penso assim. Eu acho que quando a gente ensina um filho a ter disciplina sexual, a saber guardar-se para o momento certo, para o momento do amor, porque sexo nem sempre é amor. Essa criança, esse adolescente vai estar protegido de muitas coisas ruins que infelizmente tomam conta dos nossos adolescentes, das nossas crianças e da nossa juventude, porque essas pessoas não aprenderam as regras, as disciplinas. Minha gente, a disciplina da alma ela é tão necessária, porque assim como a gente identifica que tem uma gordura localizada, né, que precisa
ser queimada no exercício, a gente também descobre que tem os excessos na alma, no nosso jeito de ser. Quantas coisas no nosso comportamento são agressivas ao outro e também nos adoecem da mesma forma como a gordura visceral, que é essa bendita gordura que gera diabetes, que gera pressão alta, que gera infarto, uma série de doenças cardíacas, que nascem dessas gorduras que a gente vai acumulando entre os órgãos. Que a gente não engorda só na parte de fora, que vê. Não, a gente engorda por dentro também. Tem gente que tem a gordura interna, que gera muitas outras doenças, que geram muitos males. Nós também temos essas gorduras, né? Usando a metáfora, nós também temos esses excessos no nosso comportamento, no nosso jeito de ser, no nosso caráter. E é aí que Deus entra. É aí que entra o programa Direção Espiritual, que é uma proposta de refletir tudo isso uma vez por semana. De a gente ter a oportunidade de falar dos nossos excessos. Eu, graças a Deus, estou cada vez mais convicto de que a gente não tem que ter medo dos nossos defeitos. Eu não tenho medo de falar dos meus, sobretudo para as pessoas que me amam, que me acompanham. Elas sabem quem sou eu. Eu gosto de ter a oportunidade de ser verdadeiro. Porque quando eu sou verdadeiro, eu estou me dando a oportunidade de crescer. Se eu fico mentindo para mim mesmo, se eu minto para aqueles que estão comigo e que poderiam me dar uma oportunidade de crescimento, eu estou negligenciando a oportunidade de ser melhor. E para isso servem as religiões, minha gente. As religiões são instrumentos que Deus usa no mundo para poder tornar o ser humano melhor. Se o meu cristianismo não me ajuda a ser um ser humano melhor, eu preciso rever a maneira como eu interpreto este cristianismo e a maneira como eu coloco em prática. Se você que é um budista, se a sua religião não está sendo um referencial para você analisar-se, olhar-se com coragem nos seus excessos, se essa religião não está trazendo disciplina para a sua vida, que é tão saudável, questione-se. Você que é evangélico, se a sua prática religiosa não está mexendo no seu jeito de pensar, se ela não está transformando o seu coração, a sua mente para melhor, para o amor aos outros, para a generosidade, para a fraternidade, cuidado, você pode estar sendo vítima de uma religião infértil. E nós não podemos perder a oportunidade de crescer com religiões que não nos realizam, com religiões que não nos fazem crescer. Para isso, existe a proposta o tempo todo sendo anunciada, né? Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, é tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado, quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual, não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém, e que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo.
E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Você já imaginou se hoje todos os nossos políticos no Brasil tivessem o compromisso ético e moral de serem parecidos com Jesus? Nenhuma corrupção nesse país mais aconteceria. Você já imaginou se hoje nós tivéssemos a graça que todo o Congresso Nacional, que todo o Senado, a Presidência da República estivesse toda comprometida em ser semelhante a Jesus? Minha gente, os nossos problemas estariam resolvidos. Essa vergonha que nós vemos o tempo todo, de corrupção no ministério tal, de corrupção do vereador tal, que desde as camadas menores, né, há corrupção. O ser humano retirando o dinheiro público, o ser humano negligenciando a oportunidade de cuidar de alguém, o ser humano sendo capaz de crimes hediondos, como pegar uma cápsula de um remédio para um paciente que tem câncer, encher aquilo de farinha e vender. Que mundo é esse, né? A gente fica pensando. Ou aquele caso daquele pai que matou seu filho de 2 anos. Meu Deus do céu, como é que a gente pode admitir um mundo onde pessoas cometam esses crimes bárbaros, hediondos? E aí a gente fica pensando, se esse rapaz tivesse conhecido Jesus, se esse rapaz tivesse sido de fato um cristão, se Deus tivesse entrado na raiz do caráter dele, esse menino estaria vivo. O Renan, nome do menino, estaria vivo. Se o político tal que desviou não sei quantos milhões de reais, que retirou a oportunidade de pacientes de terem os seus leitos nos hospitais, ou o dinheiro público que foi desviado para comprar isso, comprar aquilo, se aquele dinheiro tivesse sido aplicado onde a população realmente precisa, se aquele político fosse um homem de fé, mas eu não estou falando fé de fachada, não. A mim não me comove dizer que o candidato é cristão, que o candidato é pastor, que o candidato é padre, que o candidato é isso ou aquilo. Esses rótulos não protegem ninguém, minha gente. Nós precisamos aprender isso. Às vezes é muito melhor a gente colocar um ateu honesto, comprometido com o bem social, desde que ele seja ético, a colocar lá um pastor da nossa igreja ou um padre da nossa igreja que não tenha nenhum compromisso ético com a sociedade. Não resolve nada não. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você, que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado, com respeito, com amor, com carinho. Se você hoje tem a oportunidade de administrar R$100 de uma comunidade, se você não for honesto com esses R$100, você não será com valores maiores. É assim a vida.
É aqui que a gente mostra o nosso cristianismo. O nosso cristianismo não é um fardo que a gente leva, nem tampouco é uma camiseta que a gente veste, nem tampouco é uma veste que nos identifica. O nosso cristianismo está, antes de qualquer coisa, no nosso caráter, no jeito como a gente se porta, no jeito como a gente acolhe, como a gente recebe, como a gente cumprimenta, como a gente vive. Chega! Nós não podemos mais admitir que no nosso coração o cristianismo seja negligenciado. Se você optou por viver e por seguir Jesus, tenha a coragem de viver o comprometimento que toda a direção espiritual precisa fazer em nós, administrando melhor os nossos excessos, mudando o jeito como nós olhamos para as pessoas que trabalham com a gente, mudando o jeito como nós interpretamos os que estão ao nosso lado. Sempre digo isso. Eu acredito de fato nisso. Quando Deus entra na nossa vida, Ele modifica. A primeira coisa que Ele modifica em nós é o nosso olhar. A gente passa a olhar de um jeito novo para nós e para os outros. E quando a gente olha diferente, quando Ele modifica o nosso jeito, quando eu tenho um olhar semelhante ao de Jesus, naturalmente eu vou ter comportamentos semelhantes ao dele. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Mesmo que a vida tenha te dado muitas oportunidades, mesmo que você tenha ficado doutor, que você tenha ficado muito rico, que você tenha tido muito sucesso na vida, o seu jeito de olhar para as pessoas e o seu jeito de ser gente será a partir da humildade e da simplicidade do Mestre. É isso que distingue, minha gente. É isso que faz o cristão ser reconhecido pelos outros. É quando a gente olha para aquele deputado ou para aquele presidente da república e você percebe que ele tem uma facilidade de olhar para o miserável, para aquele que está mais necessitado, de um jeito humano, valorizando aquela vida e fazendo de tudo para que aquela vida tenha a oportunidade de crescer. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Você sabe que uma das coisas que mais me impressionou quando eu visitei o Japão foi encontrar ali um ser humano que é muito diferente do que eu estou acostumado a lidar. Eu encontrei um povo gentil, eu encontrei um povo muito educado, com uma capacidade de reverenciar o outro ser humano, sabe? Eu achei isso impressionante no Japão. E aí eu pude entender por que aquele país resiste tanto, por que aquele país é tão pequeno e ao mesmo tempo é tão rico, por que aquele país é tão pequeno e ao mesmo tempo ele consegue se recuperar com uma facilidade muito grande e ser uma potência mundial. E fiquei pensando, não tem tanto cristão no Japão. Mas lá, eu não tenho dúvida, as pessoas são cristãs sem perceberem que são. Lá você já encontra os valores de Jesus assim, em detalhes pequenos, sabe? Na gentileza, na honestidade. Vocês viram aquele fato de uma prefeitura que devolveu o dinheiro que o governo havia mandado, porque era para a recuperação das enchentes, né? Das famílias que perderam tudo. A prefeitura usou o que tinha que usar e devolveu o dinheiro, porque a intenção para o qual o dinheiro havia sido enviado não tinha mais necessidade. Você imaginou isso no Brasil, meu Deus do céu? A gente vai gastar o dinheiro, desculpe-me, é assim que eu interpreto. A gente vai gastar o dinheiro e nem vai dar satisfação àquele que nos deu. Às vezes nós não temos nem o respeito com a intenção da doação.
Essa honestidade, minha gente, isso não nasce da noite para o dia. Isso é cultura. Isso é cidadania que a gente começa a ensinar às nossas crianças desde pequeno. Quando você olha nos olhos dos seus filhos e você diz para eles que a gente não tem o direito de enganar o nosso coleguinha, que eles não têm o direito de querer tirar vantagem dos colegas que convivem com ele. Isso é cristianismo aplicado de maneira concreta, ainda que ele não seja praticado nos ritos. Quando você encontra esse nível de honestidade, de clareza, de nobreza, isso é nobreza de alma. Eu não preciso desse dinheiro, ele foi enviado para essa intenção, já sanamos as nossas necessidades, então a gente devolve para que o governo possa aplicá-lo onde ele realmente precisa, onde há realmente uma necessidade. Isso é nobre demais para nós podermos entender, se nós estamos mergulhados em tanta miséria, em tanta corrupção, em tanta desonestidade. Mas ao mesmo tempo, ao longo dessa breve, peço até desculpa por ter feito uma longa introdução do programa, que já nos coloca já praticamente no intervalo, acho muito válido falar sobre isso aqui. Porque nós precisamos nos comprometer com essa mudança. Eu tenho consciência, minha gente, que Deus vai nos dar sempre pequenas situações, pequenos fatos, pequenos acontecimentos, onde nós teremos a oportunidade de exercer a nossa honestidade ou não. Se a gente optar por sermos honestos, nós vamos fazer a diferença. Se a gente opta pela desonestidade para colocar no bolso o que não é de nosso direito, a gente vai crescer ainda mais este país que tantas vezes nos envergonha. Agora, eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário, para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. Ligue para nós. 0 operadora 12 31 86 26 00. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.